nome é Aline Meloni. Eu entrei na FZEA em 2003, fiz engenharia de alimentos, me formei em 2007, então na verdade o que deu para puxar de matéria é correr um pouquinho, eu consegui. Então desde o meu segundo ano eu comecei a fazer estágio numa indústria, que era aí pertinho, em Leme, já em bebidas. E o estágio deu certo, então depois de 6 meses eu fui efetivada. É puxado, eu fazia faculdade à noite. Conversei com eles para que o meu horário sempre fosse das 7 às 4h30. Então, como estagiário, já era meio que assim, você pode fazer menos horas, né? Aí, quando eu fui efetivada, era desse jeito, assim. Então, eu conseguia sair, acho que 4h30 ou 5h. Aí, eu tinha que ir de Leme até Pirassununga, né? E chegar na aula que começava às 6h. Então, no começo eu não tinha carro, então eu pegava um ônibus entre as cidades mesmo. Então, eu pegava ônibinhos da New Age, que deixava na rodoviária de Leme. E da rodoviária de Leme, chegava na rodoviária de Pirassununga. E daí eu tinha que ir pra minha república. Da minha república, ir pra FZEA. Do almoço, 20 minutos eu comia, 40 minutos eu estudava. E eu estudava à noite, depois que chegava da faculdade. Então, das 6 às 11 eu tinha aula. Se eu achava que a aula não me acrescentava nada, eu ficava bem pouco, nem ia nessa aula. E eu ficava estudando de madrugada, sábado, domingo, eu estudava bastante de fim de semana. Na verdade, assim, pra mim era bem, e acho que até pros professores, era bem claro que o meu negócio era trabalhar. Então, assim, eu nunca gostei, eu assim, acho que eu fiz pós-graduação, eu fiz MBA depois, mas acho que eu jamais faria um mestrado técnico, assim, um mestrado que eu tinha que desenvolver um experimento num laboratório, de ficar pingando gotas lá no tubo de ensaio, sei lá, não é minha praia. Então, eu amava trabalhar, porque eu enxergava que eu conseguia aplicar coisas, eu trabalhava no P&D, então, mesmo sendo mão na massa, era uma coisa prática, que esse produto ia para a produção, que ele ia para um supermercado, que ele ia dar lucro. Fez total diferença. Assim, acho que para começar tem o peso USP. Ainda tem isso. No dia a dia, eu não sei se o profissional daqui é melhor. Eu acho que não. Acho que depende da pessoa. Acho que vai ter gente que fez USP e aproveitou muito, tem gente que fez USP e não aproveitou nada. Então, no fim, não mais pesa. Então, acho que isso pesa. Cada dia tem se espalhado mais, porque hoje, né, eu sou da 3ª turma da engenharia de alimentos, então ainda era meio desconhecido. Mas tem engenharia de alimentos na USP, as pessoas nem sabiam. Hoje não, hoje eu tenho fornecedor que era da FZEA, eu tenho cliente que era da FZEA, mas que isso pesa. A outra que eu de verdade uso, várias coisas que a gente aprendeu no dia a dia. Então eu uso mesmo muitas coisas que a gente aprendeu em tecnologia dos alimentos. Muitas coisas das químicas, das microbiologias. A faculdade em si, ser engenheiro, conta muito numa empresa, assim, no seu trabalho. Eu acho que às vezes a empresa nem fala, não precisa ser engenheiro, pode ter feito ciência dos alimentos, pode ter feito, sei lá, biologia, sei lá, alguma outra coisa, farmácia. Mas assim, faz muita diferença você, no dia a dia, ser engenheiro, lidar com engenheiro, eu acho. É muito bom isso que a lógica te traz. Acho que é alguém que consegue saber tanto da parte técnica de produzir alimentos, e eu acho que isso a formação da USP tem de bom, que é assim, a formação técnica eu acho que as engenharias de alimentos todas trazem, mas a USP tem isso no currículo, tem gestão industrial, tem logística. Então, assim, pouquíssimas engenharias de alimentos trazem a formação, eu acho que em business, assim, em coisas que eu só fui aprender no MBA. E outras engenharias de alimentos passam reto, não se fala disso. Eles acham super estranho a gente ter aula de economia, por exemplo. E eu acho que isso é ótimo. Então, eu acho que o engenheiro de alimentos completo, assim, ele consegue ter uma discussão técnica e ter uma discussão de negócios.
uma discussão de aplicada. Então, eu acho assim, o legal mesmo do engenheiro de alimentos é que ele sabe dizer para você sobre conservantes, micro-organismos, bactérias e tal, e sobre margem de contribuição, receita líquida. É difícil uma profissão conseguir englobar um treco desse, assim, eu acho. Então, eu acho que essa é a parte muito interessante, porque no fim você faz administração, você só aprende esse lado. Aí você faz engenharia mecânica, você só aprende torque, reator, sei lá, e não consegue, assim, fazer essa ponte. Isso é legal. Tanto que tem um monte de engenheiro de alimentos, pelo menos da minha turma, que foram todos para a área comercial, fazer vendas técnicas, só trabalho vendendo coisa, falando de dinheiro o dia inteiro. Meu pai é engenheiro químico e a vida inteira ele trabalhou na 3M, então eu, assim, no dia a dia, nas nossas conversas, eu acompanhava como é estar dentro de uma fábrica, de uma indústria, como é ser engenheiro. Mas, na verdade, eu gosto bastante de muitas áreas. Eu gosto da área de... Eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de português, de literatura. Então, eu prestei diversas coisas. Na verdade, eu prestei engenharia de alimentos em várias faculdades, eu prestei engenharia química, eu prestei jornalismo, eu prestei direito. Na verdade, acho que no colegial eu assisti uma palestra de uma pessoa que era engenheira de alimentos, eu achei que era legal, assim, a profissão, é a primeira vez que eu ouvi falar. E aí, quando eu passei em algumas coisas, eu passei em direito, eu passei em engenharia de alimentos, eu passei em engenharia química. Eu fui na FZEA, eu fui conversar com gente que era advogado, eu fui conversar. E quando eu fui na FZEA, eu conversei com algumas pessoas, com algumas professores, eu achei que era legal, achei que era interessante. Falei, acho que eu vou ficar aqui, tem esse peso, fazer USP. Eu sou de Campinas, então eu queria muito ter entrado na Unicamp, então eu entrei em 1000 lugares, eu entrei na UFSCar, na Unesp, mas na Unicamp eu não entrei. E eu fiquei muito decepcionado, porque eu não queria sair de casa. Na verdade, meu plano era ficar em casa, eu tava bem. Hoje eu também dou graças a Deus, acho que assim, ir morar fora, ir morar numa república, se enfiar em Pirassununga, é fantástico, fez maravilhas pra mim, assim, nem sei dizer. Meu marido disse que eu saí de dentro de uma bolha e fez me virar, me fez e conversar com as pessoas, viver numa república cheia de gente que você concorda, discorda. Corra atrás das coisas todos os dias. Entre na FZE e aproveite cada dia, cada aula. Vá atrás do estágio, atrás da empresa júnior, atrás dos professores, atrás do seu emprego, atrás do que você sonha, do que você acredita. Não fique parado um só dia, tem oportunidade que só vai surgir naquele momento, só hoje, então vai atrás. É um desafio todos os dias. E você está preparado, a FZE te ajudou muito. Então, encare essa que vai dar tudo certo. Encare essa, você pode contar com os professores, com os alunos, ex-alunos. E você vai dar conta, vai dar tudo certo. São desafios que você vai superar.